A gente não tem uma alfabetização energética. E nessa análise geográfica, a gente tem uma oportunidade muito importante. Por exemplo, na análise de setor, eu olho qual que é o trajeto do Sol. O brasileiro se pensa como, enfim, pensa o país como um país tropical. Não é verdade. O Brasil é grande parte tropical, mas ele tem uma parte muito populosa que é subtropical e tem até aqui para o sul uma parte temperada. É um temperado bem fraquinho, né? Mas é temperado. Então, nessa análise, por exemplo, de setores, eu sou obrigado a fazer uma análise do caminho do Sol. Como é que é o trajeto do Sol? Por que eu faço isso? O Sol é a minha principal fonte de energia. Então, se eu estou, por exemplo, no trópico, eu preciso fazer com que o trajeto do Sol, por exemplo, no sol da tarde, não bata de jeito nenhum na minha parede oeste da casa. Nos lugares muito quentes, eu posso posicionar a casa de frente para qualquer lugar, mas o inteligente é você não ter o sol da tarde pegando nas paredes, muito importante isso, né? E você ter a possibilidade de coletar os ventos que refrescam a casa. Então, o posicionamento talvez não seja necessariamente voltado para o sol, mas vai ser necessariamente voltado para uma outra força natural que a gente também não controla. A gente pode intensificar ou aliviar o vento, mas a gente não consegue controlar ele. A gente consegue aumentar o vento ou diminuir o vento. Por exemplo, para aumentar o vento, você tem um vento de verão que você quer ele, você faz um corredor florestal em forma de funil. O vento vai se acelerar para onde você quer. Então tem maneiras de fazer isso, né? Ah, você não quer o vento. É um vento muito nocivo, muito frio. Você vai criar, por exemplo, um quebra-vento, que não é uma linha de árvore. O pessoal fala assim, vou fazer um quebra-vento aqui e plantar uma linha de árvore. Aquilo não é um quebra-vento, aquilo ali é uma linha de árvore. Um quebra-vento você precisa de uma combinação de espécies que cria uma rampa de entrada. Então você tem que ter arbustos, árvores de porte médio, pequeno, médio e grande, que cria uma rampa. Aí você tem um efeito de levante. Você consegue ter um alívio do vento que chega a ser pelo menos 10 vezes em distância a altura da rampa que você criou. Eu criei uma rampa de 20 metros, eu tenho 200 metros de alívio de vento, pelo menos. Então, de novo, né? Alguns erros que você me pergunta. Não olhar o sol e os ventos é um grave. Eu dei uma consultoria em Santa Catarina um tempo atrás, um cara muito gente fino e tal. Aí ele fez a casa virada para o sul. E aí tem, por exemplo, é isso. Por quê? Porque era a melhor vista. Isso é muito comum. No caso dele, ele até tinha água por gravidade. Não tem problema, ele tem a nascente acima da casa. Beleza. Mas a casa ficou virada para o sul e a face oeste é uma serra. Então, no inverno, 3h30 da tarde não tem sol mais. E a casa, em vez de estar virada para o sol, que poderia aquecer a casa o dia inteiro, está virada para o sul. Então, você perdeu a energia solar para aquecer sua casa. É muito comum isso no Brasil. E não é só o sul que precisa disso. A Serra da Mantiqueira precisa disso. A gente tem tropical de altitude, né? A gente tem subtropical de altitude. A gente tem lugares onde a elevação faz com que o frio seja mais intenso, né? A Serra da Caná, a Serra da Mantiqueira, algumas partes de São Paulo, aí, enfim, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então a gente tem áreas muito frias. Urubici, que é um município de Santa Catarina, na semana passada, teve uma sensação térmica de -20. Só que a gente não tem uma arquitetura para isso. É muito louco, a gente não tem. A gente passa o inverno aqui no Rio Grande do Sul, não, é rapidinho, passa logo. Cara, é insalubre, é muito ruim. Não, é muito ruim. E é fácil de resolver. A casa, o lado mais longo da casa tem que estar virado para o sol. Isso nos lugares frios. E a gente tem que tomar esse cuidado, porque no inverno você quer o sol batendo na casa e no verão você não quer. Aí é um cálculo dos beirais da casa, é um cálculo de onde a distância que você planta as árvores em relação à casa, que você tem uma sombra no verão, mas não tem no inverno. Uso de plantas que são caducifólias, né? Plantas que caducam. Por exemplo, eu posso ter um pergolado com uva. A uva no verão ela tem as folhas, no inverno ela não tem. O projeto da minha casa tem isso tudo, né? Porque eu quero morar aqui no sul, então tem tudo isso. Esse é um erro. Um outro erro muito comum é não levar em consideração a topografia como energia potencial. Por exemplo, o pessoal às vezes faz os cursos de permacultura e hoje em dia está muito na moda esse lance das vivências, né? E o curso de permacultura era um curso teórico formacional, era para formar as pessoas. Então, pesadíssimo de conteúdo, né? O Bill Mollison dava 72 horas sentado, meu, é sentado. É você entender o que você precisa estudar e depois você vai praticar. E aí a gente vai criando crianças mimadas, né? Ai, não, é muito difícil ficar muito sentado. Ah, não, tem que... Aí tá, aí vai. Aí faz bioconstrução, aí faz mudinha, aí faz um monte de coisa que se a pessoa der uma pesquisa na internet, ela resolve. E aí o cara que está ali, para formar designers, formar, né, planejadores, que está ali para trazer um conteúdo muito transformador, ele passa a ter uma função dupla, porque ele tem que virar um entertainer também, né? Esse corte que você acabou de assistir faz parte de um vídeo principal que está no canal do podcast Impacto Positivo. Você pode assistir em áudio e vídeo
mas aqui você vai clicar no link da descrição, vai te levar para o vídeo principal. Já estou com quase 8 anos produzindo muitos vídeos, muitas entrevistas sobre planejamento rural, desenho ecológico e gestão de empreendimentos rurais. Clica no link, segue para o outro canal, você vai gostar. Um abraço.